O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa noite a todos que estão assistindo esse programa e boa noite, Érica, Camila e Vanessa. É um prazer colocar a Hana junto nesse programa Gestoras da Segurança. A Hana também está junto nessa iniciativa de colocar cada vez mais as mulheres nesse mercado de segurança. Contem com a gente. Muito boa noite! Estamos aqui em mais um programa Gestoras de Segurança. Eu sou Érica Zanetti e toda terça-feira às 19h30 a gente tem um encontro marcado aqui no canal CT Segurança. Sejam todos muito bem-vindos, uma grande alegria no dia de hoje, especialmente porque nós estamos falando do 10º programa do Gestoras de Segurança. Estamos isso há um pouco mais de 2 meses, não tínhamos certeza, né, se ia dar certo e tudo mais, e estamos aqui brilhando cada dia mais com pessoas incríveis, cada convidado especial, vocês que sempre estão muito participativos, né, a gente fica muito contente com toda essa nossa audiência. Temos aqui pessoas fiéis que nos acompanham o tempo todo, nos acompanham nos chats, fazem perguntas. Então, é com muita alegria que nós comemoramos aqui o nosso 10º programa do Gestoras de Segurança. Obrigada, pessoal, pelo sucesso, obrigada pela audiência. E eu quero fazer um agradecimento também especial para a Camilinha e para a Vanessa, mulheres incríveis que estão desde o início do programa. Vocês não têm ideia o quanto que elas ajudam, contribuem, sempre com ideias novas, pessoas, indicando pessoas, né? Vanessa é especialista nisso, ela adora indicar pessoas, isso para a gente é muito legal. Ela está em todas as panelas do Brasil. Todos os grupos. É verdade, ela recomenda pessoas e profissionais incríveis. Camila, com uma criatividade incrível de vendas, então ela que ajuda muito na parte de divulgação, o que vai escrever, o que vai falar, e eu meramente acabo apresentando esse programa para vocês, meus queridos. Parece. Muito bom, muito legal, CT Segurança, obrigada mais uma vez, 10º programa, estamos aqui juntos mais uma vez, muito obrigada. E eu quero fazer também, gente, por ser o 10º programa, fazer um agradecimento ao Josué. O Josué, que foi quem me apresentou, né, o canal CT Segurança, não sei se ele está aqui conosco, mas eu quero fazer
Um agradecimento especial a ele por ter me apresentado o canal CT, e cá estamos aqui. Muito bem. Gente, 19 horas e 33 minutos. Já A hora estamos boa no do nosso dia. momento happy hour. Chegou É aquela um momento hora. que eu não vejo a hora de chegar os gestoras de segurança para pegar a minha taça maravilhosa de vinho. Cadê? E eu vou pedir que todos em casa, quem tiver seu vinho, cerveja, champanhe, espumante, água, suco, que é o caso da Camila Ricci, gravidíssima, tomando só água de coco. Mas, pessoal, um brinde, mais uma Viva. semana, mais um dia, conquista sempre, a gente sempre tem que pensar e brindar as coisas boas que a vida nos oferece. Lembrem-se sempre, coisas ruins são muito pequenas, vamos focar no positivo, na coisa boa. E o Gestoras de Segurança é isso, né? A gente traz cada programa, coisas novas, novas identidades, pessoas trazendo as suas experiências, e tenho certeza que ao final desse programa a gente vai ter um gostinho de quero mais com a Estela, essa grande profissional que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Então, pessoal, um brinde a todos vocês, as coisas boas da vida, um sucesso ao nosso programa. Saúde! Viva! Saúde, Saúde. venham os próximos Saúde. 100. Muito bem. Érica, queria aproveitar e também aproveitar esse momento do brinde aqui, esse dia importante que a gente está comemorando, além, obviamente, de agradecer as gentis palavras suas, isso não é verdade, você é o coração desse programa aqui, a nossa convidada, que daqui a pouquinho todo mundo vai ficar de queixo caído aqui, que essa mulher é porreta mesmo, e agradecer a você que está aqui comemorando junto com a gente, assistindo esse programa. Então, quero dar as boas-vindas para você que está aqui brindando virtualmente com a gente, já temos uma audiência super bacana aqui assistindo. Então, o Rodrigo Camargo, que ganhou o primeiro lugar aqui no chat, né? Foi o primeiro a comentar. Olha! Então, obrigada pela sua presença, falou mulheres fantásticas, altos elogios legais. O Rodrigo Martins, que está por aqui também. Roberto Costa, que está sempre acompanhando a gente. Everaldo Rosso. Zé Roberto, da Techboard, que tem o painel B2B 4.0 aqui no CT também, está sempre acompanhando. O Everton Lima, que não perde um programa, parceiraço aqui da programação do CT. João Gabriel Barreto está mandando um alô aqui para a gente também. Tem mulher nesse chat aqui também, gente. Tem a Thalita Duarte, que está aqui mandando um boa noite. Charlene Santos. O Adalberto Benhaja, que também tem canal aqui, tem programa aqui na programação do CT, falando sobre empreendedorismo, ele que é o Marco Coppola, Caio Coppola, que é o galã do CT, né? Fala aí, Adalberto. Anderson Santos, Viane Piroja, que não podia faltar, que não perde um programa, que está sempre presente, prestigiando a gente. Obrigada pela sua presença de novo, Viane. Jorge Bononi, deixa eu ver quem mais chegou por aqui, Fábio de Souza, José Borges. Tem uma mulher bem especial aqui, Claudineia Zanetti, esse sobrenome é conhecido, hein? Claudineia Zanetti. Essa faz parte da máfia, está aqui acompanhando a gente. Então, obrigada a presença de todos. Se você ainda não mandou uma mensagem aqui no chat, não deixe de mandar o seu comentário, a sua dúvida, o seu elogio, a tua reclamação, seja lá o que quer que você quiser falar, manda aqui no chat que eu vou estar ligada ao programa inteiro para trazer as suas perguntas, que o tema hoje é super relevante. E não esqueça também, né, Érica, que já chegou aquela hora de você também já deixar o seu joinha. Então, a gente gosta de saber que você está gostando da programação. Deixa um like aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações. Olha só, você não falou do Fábio de Souza, um grande querido que trabalha comigo lá no Espírito Santo. Reinaldo depois. Moraes, meu amigo. Obrigada. O pessoal está chegando, ó. Tá aí chegando. O pessoal está chegando. E Paulo o CT Júnior. Segurança está reclamando que eles foram os primeiros. Aliás, ó, CT, eu fui o primeiro. Não sei se é o Silvano Barbosa. Primeiro convidado. Primeiro convidado. Você foi ó, o Paulo Júnior chegou correndo aqui. Dá uma respirada aí, Paulo. Vamos lá. Boa, Paulo. Que legal, que bacana. Quanta gente querida nesse programa, gente. Olha, super obrigada, viu? A gente fica feliz. Estamos no caminho certo. E
Bem, a Camilinha, você quer falar um pouquinho sobre você? Temos também pessoas novas aqui no programa. Jogo rápido só, porque também a gente quer ver brilhar aí a nossa convidada, e a Vanessa está ansiosíssima para falar sobre esse tema, né, Vanessa? O Roberto Minhas perguntinhas aqui, ó. Então, só para quem não me conhece, eu sou Olha, a Camila Alice, estou aqui no Gestoras, também tem um programa às quartas-feiras, às 8h30 aqui no CT, falando sobre marketing, chama Hackeando Marketing, dicas mão na massa aí de marketing, porque toda a minha bagagem é na área de marketing e vendas, trabalhei 10 anos com uma consultoria de vendas, e hoje, além de tudo, estou aí na jornada, na velha luta com vocês também nesse mercado de segurança, como CEO da Monuve, plataforma de câmeras em nuvem. Um prazer fazer parte desse programa, mais que um prazer, uma honra. Estou super feliz de estar aqui. grande. Muito Vamos bom. lá, Vanessinha. Gente, boa noite para vocês. Érica, até hoje eu sou muito grata pelo convite que você fez para eu participar desse programa com você, dividir a bancada aqui com você e com a Camila. Agradeço a CT por esse espaço. E para quem ainda não me conhece, os novatos aqui no canal, eu estou aí na área de segurança, investigação corporativa há mais de 12 anos já. Sou professora, dou aula na FIA, no curso de pós-graduação em gestão de risco e compliance. Estou ultimamente aí no segmento bancário, trato muitas fraudes, então eu estou aqui, ó, com várias perguntas já anotadas que eu quero fazer para a nossa excelentíssima convidada nesse setor que ela também está atuando agora. E não vou falar mais, e ó, hoje eu tenho uma promessa, já que eu estou dividindo aqui com a Camila, hoje ó, eu vou tentar, tá? Vou tentar. Vamos ver se é possível. Olha, a Camila está disputando comigo, um prazer, gente. Hoje a Vanessa, assuntos que ela adora, eu tenho um problema sério, porque a gente não consegue conversar. Ela quer entrevistar só a Estela, a convidada, mas vai ser bacana, muito bacana. Olha, tem duas Zanetes que entraram aqui, gente. Cleusa Zanetti, Cláudia Zanetti, olha isso, minha família em peso apoiando. Muito bom. Beijo, amo vocês, obrigada, viu? Vamos lá. Boa. E agora, o momento mais esperado. Nós vamos apresentar ela, uma super mulher, que eu tenho uma admiração muito grande, uma profissional incrível, brasileiríssima, e que está ganhando o mundo. Estelinha! Gente, olha só, Estela, ela é head de segurança da Uber, né, para a América Latina, por enquanto, porque ela está ganhando uma posição nova, que a gente já vai falar. Estela, eu quero que você se apresente, eu quero que você fale da tua trajetória. Foi sempre da área de segurança? Não foi? Conte para nós, que tem uma galera aqui querendo saber sobre carreira internacional e ouvir o que você tem para nos dizer. Fique à vontade, o programa é teu. Obrigada, mais uma vez, por ter aceitado o convite. Gente, muito obrigada pelo convite. Estou honradíssima com o convite. Honradíssima ainda mais por ser o 10º episódio, então é um marco, né, para vocês. Especial. É super especial, e eu vejo que, assim, vocês colocam tanto empenho, vocês são tão detalhistas, então, poxa, para mim é uma honra. E poder compartilhar minha história, então, não achei que eu fosse chegar nesse momento na carreira, mas eu fico super feliz em contar um pouco da trajetória que eu tive, as experiências que eu tive. Eu aprendo muito com as experiências das pessoas que foram meus mentores, então eu fico feliz em ter essa oportunidade de compartilhar aqui com vocês. Por onde que eu começo? Começo pelo início da carreira? Começo. Estou super curiosa. Essa carreira que começou em Brasília, no Palácio, e chegou para o mundo, né? Gente, comecei em Brasília. Me formei em Direito. Logo depois da faculdade, eu fiz uma pós em Relações Internacionais lá na UNB. E saindo do direito, eu não sabia muito o que eu ia fazer com a minha vida, mas eu sabia que eu amava cooperação internacional, e eu falava muito para os meus amigos e amigas, eu falava assim, gente, se souberem de alguma coisa em cooperação internacional, me fala, adoro trabalhar com isso. Então, acho que essa já é uma primeira dica, assim, falem das coisas que vocês gostam de fazer, pelas quais vocês sabem que vocês têm muito talento, né, que você tem aquele magnetismo para trabalhar com certa coisa, isso já ajuda muito. Então, comecei por aí, e uma amiga conhecia uma outra que trabalhava lá na Presidência da República, na Autoridade Central, com casos de sequestro interparental de crianças.
sequestro internacional. Então, aqueles casos que os pais se conheceram fora, foram morar em outro país, de repente, ou a mãe ou o pai queriam voltar para o Brasil, com a criança, né, sem comunicar para o outro. Então, você tinha que devolver a criança para o país de residência habitual para que aquele país definisse onde que a criança ia morar, direitos de visitação, essas coisas. Então, eram casos muito tristes, mas naquela época eu peguei um caso que teve até bastante repercussão entre Brasil e Estados Unidos. E de lá eu comecei a criar uma relação muito grande com a Embaixada Americana em Brasília, que foi o meu segundo emprego. Então, eu saí da presidência, fui para a embaixada trabalhar com investigação de fraude de visto e passaporte. O programa lá dentro do consulado estava começando, então eu fui assim, né, unhas e dentes, eu preciso transformar isso aqui em algo, eu preciso criar uma estrutura. Então, eu acho que já ali eu tive uma oportunidade. Eu acho que, segunda dica, né, as pessoas às vezes veem falta de estrutura como um problema. Eu acho que você tem que ver como uma oportunidade, porque você tem a oportunidade de criar os seus processos. Sim. Criar coisas nas quais você realmente acredita, né? Criar um processo que faça sentido, não só para você, mas para o programa todo. Então, foi isso que eu fiz. E deu tão certo, a gente começou a trabalhar com a polícia com tanta frequência que eles criaram uma outra posição de investigação criminal de fraudes, né? Antes era só investigação interna e virou uma investigação criminal de fraudes. E, enfim, abriram uma posição nova, foi super legal. Então, você vê, o que parecia ser um caos acabou virando uma oportunidade. Olha só. E eu, dentro da embaixada, cresci dentro para essa outra posição, com investigação criminal e cooperação com a polícia. E foi assim, uma experiência espetacular, né? Vim para os Estados Unidos a treinamento, conheci muita gente, fui criando conexões com as autoridades no Brasil e com os meus colegas dentro do governo americano em outros países. Então, foi uma super experiência. E foi até onde eu conheci a Thalita, que tá assistindo a gente. Thalita, depois eu roubei ela para Uber, mas isso é uma outra para a gente contar. Mas é legal, porque durante a carreira a gente vai conhecendo pessoas em que a gente sabe que pode confiar, pessoas que são ponta firme, que são guerreiras. Então, acho que ela é um grande exemplo disso. Não vou falar muito dela, senão alguém vai querer roubar ela da gente. Mas, então, assim, na embaixada foi uma fase muito legal, sedimentou muito aprendizado técnico, né? Porque os americanos são muito fortes nisso. Então, como fazer uma investigação, estrutura de uma investigação, como levar para a autoridade policial, isso tudo foi super legal. Mas eu sabia que tinha um limite a minha carreira lá. Eu não era americana, então eu não ia entrar na carreira, né, no ciclo de carreira de um funcionário do Departamento de Estado americano. E não tinha problema, gente, eu fui sabendo qual era a realidade, né, e as limitações. Mas aí, né, começou a coçar, assim, aquela vontade de crescer mais, de aprender mais. E aí eu acabei trabalhando para o comitê organizador dos Jogos Olímpicos. Porque na época, trabalhando para a embaixada, eu cobri a Copa, né, do mundo, trabalhei com o time americano e conheci um policial federal que estava trabalhando com o time americano, e ele depois foi para os Jogos, o Paulo, que foi uma grande pessoa assim, na minha carreira também. O Paulo me tirou da embaixada e me levou para o Rio, e eu trabalhei no comitê organizador dos Jogos. E foi, puxa, uma super experiência, assim. Só de trabalhar com o Paulo foi o primeiro adido do PF fora do Brasil, nos Estados Unidos. Então, assim, uma pessoa que já sabia muito da carreira. Então, ele me ajudou a fazer essa transição. E nos Jogos foi incrível, foi uma experiência muito incrível, mas ela foi muito curta. Então, é a terceira dica. Enquanto você está em ambientes desses que você sabe que o prazo é curto, que você quer conhecer, você precisa se estabelecer, criar um pouco o que as pessoas vão ver em você como uma profissional de segurança, eu aproveitei para fazer contatos, conhecer pessoas, falar muito abertamente sobre as coisas que eu gostava de fazer, nas quais eu gostava de trabalhar. Então, de novo, acho que aquela coisa de comunicar bastante
Mas a terceira dica, ela está no sim. Diga sim mais vezes. E eu explico um pouco isso. Estava um dia trabalhando lá no comitê, um outro gestor de um outro time, de uma das áreas de competição, veio falar assim, Stella, o pessoal lá da Shell convidou a gente para falar com eles sobre a operação dos jogos. E, gente, a Shell, tudo bem, super empresa, mas eles não eram patrocinadores. A gente estava na Cidade Nova, a Shell era lá na Barra da Tijuca, era assim, 1 hora para chegar porque tinha trânsito. E eu estava trabalhando, fazendo outras coisas. Mas aí eu olhei para ele e falei assim, nossa, será que eu vou? Ele, vai lá, vai com a gente, ajuda a gente, vai ser legal, tem uns gringos. Você pode falar um pouco com eles em inglês, sobre as coisas que a gente está fazendo, vai ser legal. E gente, aquele dia eu podia ter falado não. Podia ter falado, não, tô ocupada, não. Tô ocupada, Mas aí eu falei com o meu chefe, falei, você se importa, posso ir lá dar um suporte? Ele, não, vai lá. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, porque lá eu conheci o Pablo, que foi meu chefe na Uber. Foi ele que me trouxe para a Uber. Olha por conta só. de uma apresentação bons contatos. de 10 minutos. Mas foram bons contatos, mas teve o sim também, né? Eu tive que falar assim, tá, eu vou sair um pouco aqui da minha zona de conforto das coisas que eu estou fazendo, deixa eu ir um pouco além aqui. E dar suporte a uma coisa que eu não precisaria ter que dar suporte. E foi ótimo. Conheci o Pablo, a gente trocou cartão ali, e depois a gente continuou se falando. Ele saiu da Shell, ele trabalhava na Shell, foi contratado para Uber naquele ínterim. Gente, foi coisa assim de, sei lá, 3, 4 meses, no máximo. Os jogos terminaram, ele entrou em contato comigo e falou assim, olha, tô na Uber, o que você acha? Eu falei, o que eu acho? Eu estou desempregada. Acho ótimo. Olha, caramba, é verdade, tinha acabado os jogos. Acabaram os jogos. E eu fui para os jogos achando que eu fosse conseguir um emprego assim, com um dos patrocinadores, com a Visa, com a, sei lá, com a Deloitte, com as outras, né, que estavam lá, com a Coca-Cola, que nada, assim. Crickets, né, tipo assim, não foi o que aconteceu. Mas uma porta se abriu. Depois a Shell também entrou em contato comigo na época, a gente conversou. Então foi legal, porque uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo foi o que abriu uma porta. Então, às vezes, sei lá, alguém te convida para ir num seminário, ou alguém te convida para ir para um webinar, que nem esse. Aí você fala assim, ai, nossa, mas eu não sei, acho que vou não ter trabalho, né? Tem tanta coisa para fazer. Um programa semanal, né? Você aceita. Aí você dedica a vida para um negócio semanal, mas assim, Então você foi para a Uber, você está na Uber o quê? Há 3 anos? Gente, quase 4 anos. Quase 4 anos. E eu entrei na Uber como terceirizada. Tá, então também tem outras pessoas que diriam assim, não quero ser terceiro. Tem. Gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu cheguei numa companhia, de novo, que não tinha estrutura de segurança. Eles estavam começando, eles estavam expandindo, e era aquela expansão, vocês lembram daquela época, era assim, o ritmo não tinha como controlar, era exponencial. Então, assim, incrível. Abriram São Paulo, Rio, daqui a pouco a gente estava em todas as capitais do país. Né? Então, mais de 100 cidades no Brasil. E eu vi esse crescimento. Então, assim... Então, você montou uma estrutura de segurança na Uber? Sim, eu e Pablo montamos no início. Zero. Ele era o gerente regional baseado no México e eu era gerente do Brasil. Então, comecei cobrindo o Brasil, criando estrutura. Gente, processos mínimos, assim, usem o seu crachá. Coisas básicas desse jeito. Mas foi super interessante, porque eu tive que ganhar as pessoas na companhia, né? Tive que ganhar a confiança delas, porque elas estavam num ritmo acelerado de crescimento, de ter que viajar, de ter que abrir uma cidade nova. Então, incutir aquela cultura de segurança é muito diferente. No governo, ou às vezes em outras instituições, segurança vem primeiro. Não, peraí, eu te falo se você pode ir, me fala qual é o seu plano. Aqui não. A gente tem que ajudar a companhia a crescer. A gente gosta de dizer que o time de segurança
é assim, é algo para a gente. A gente quer ser como é que eu falo em português? Competitive advantage. A gente quer gerar vantagem competitiva para a companhia. Então, imagina, se eu olho um mercado que a gente não poderia entrar, mas eu crio bolhas de possibilidade dentro daquele mercado que eles não olhariam por questões de segurança, então a gente está criando uma oportunidade, né? Então, mas bom, Stella, saindo... Só fazendo um complemento aqui, o quanto é importante isso que você está falando, você vê, você não estava na Uber, não conhecia ninguém da Uber, não imaginou até então trabalhar, de repente você conhece uma pessoa que foi super importante para você num trabalho eventual dos Jogos Olímpicos, fica desempregada, essa pessoa te convida a entrar como terceira numa mega empresa como a Uber, entrou, logicamente, num momento super bacana, no momento certo, que a empresa estava crescendo horrores, né, até problemas que depois eu quero que você relate, que foram vivenciados na época, né, a não aceitação da Uber no mercado brasileiro, e vai, hoje, gente, só um parênteses para você que está aqui, essa audiência maravilhosa, mulher se mudou para Nova York, está deixando de ter a posição dela, que é responsável, head da América Latina, né, da área de segurança, para global. Pensa nisso. Sensacional. Hoje nós vamos, você que está assistindo, não saia daqui, nós vamos falar sobre carreira internacional, isso vai ser bacanérrimo, e Stella vai trazer muita coisa para você que tem vontade de morar fora, para você que quer ter uma carreira internacional, dicas preciosas, e lembre-se, gente, é capaz, olha a história que Stella está trazendo para nós, que riquíssima. Desculpa fazer essa observação, é para o pessoal ficar, é isso que eu quero ouvir, vamos lá. Claro, não, e assim, gente, eu digo que assim, a grande coisa que eu aprendi foi que, além de crescer sozinha, eu podia crescer com um grupo de pessoas. Crescer sozinho, tudo bem, dá, você chega até certo lugar. Mas montar o time que a gente montou na América Latina dentro da Uber, o time de security da Uber, foi a experiência mais gratificante que eu tive até hoje na minha vida. Eu acho que vai ser difícil outra superar. Conhecer as pessoas e contratar as pessoas, eu acho que essa é uma primeira fase, né? Poxa, vou montar um time, por onde que eu começo, né? Então, um primeiro passo é, claro, definição de escopo, do que você precisa que essa pessoa faça, mas o segundo, que é super, super importante, é conhecer, contratar a pessoa certa, né? As pessoas certas. Eu convidei pessoas do meu time, se eu estiver mentindo, pessoas podem ver isso daí no questionário. Mas eu contratei pessoas espetaculares. Pessoas que, assim, queriam crescer, queriam aprender, não necessariamente que tinham toda a expertise que precisava, mas que tinham os soft skills, né? Que tinham talentos que a gente precisava, que tinham aptidões que eram necessárias para as vagas que a gente precisava preencher. Pessoas que ajudariam a gente a construir um time juntas. Então, não é fácil, não. Encontrar as pessoas certas, ensiná-las o caminho certo também não é fácil, mas, gente, vale muito a pena. Eu falei para a Érica, né, antes, quando a gente conversou sobre isso, eu só consegui vir para essa posição global porque o time que a gente construiu na América Latina é absolutamente espetacular. Se eu fosse essencial ainda na América Latina, não teriam me considerado. Então, eu acho que uma dos erros que alguns gerentes cometem é mostrar que eles são essenciais, né? Eu acho que às vezes por insegurança. Quando você diz que você é essencial, você diz que o seu time não está pronto nas entrelinhas. Você diz que você não tem absoluta confiança neles e que os demais, as outras pessoas dentro da sua organização não deveriam confiar neles, porque você é essencial ali. Sem você, o barco afunda. E pelo contrário, eu acho que construir um time vem de você
construir pessoas, né? Eu lembro que o antigo CSO da Uber, ele, numa apresentação interna, ele falou que a grande mudança na carreira dele, quando ele se tornou gerente de pessoas, foi que a carreira dele deixou de ser o principal objetivo. O objetivo dele passou a ser a carreira do time dele. Olha que legal isso. Olha, tá vendo? As pessoas acham... Isso é um grande líder, né, gente? Não, super líder. Então, assim, ali, nossa, aquilo deu um estalo para mim, né? Poxa, minha carreira deixou de ser focada em mim. O que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, para onde que eu tenho que ir, em que reunião que eu tenho que estar. A minha carreira passou a ser o que essa pessoa do meu time precisa, o que ela é fantástica para fazer, aonde que ela vai dar mais resultados. Então, gerentes que estão nos ouvindo, né? Tem bastante gente na call, estou super animada. Sim, invistam no time de vocês. A melhor coisa que você pode fazer. Né? Criar esse potencial neles. Oi, Estela, aproveitando com isso que você falou, o Benê... Minha concorrente. Falamos juntas. Você comentou dessa posição do C-Level de segurança, e o Benê fez essa pergunta para você, eu achei super legal. Ele pergunta qual que é o seu desafio profissional que você acha muito importante hoje. Então, depois de todo esse aprendizado, essa jornada, você aí como head da área de segurança agora global, qual você diria ser o seu principal desafio profissional? Deixa eu só esclarecer um pouquinho, gente. Eu estou indo para uma vaga global que vai gerenciar a integração dos centros de segurança da Uber no mundo. A gente tem 4, né? Um na América Latina, um EMEA, um Ásia e outro nos Estados Unidos. E são times que precisam de integração mesmo, né? Para a gente ter certeza que a gente está dando o mesmo nível de suporte para a companhia. Então, eu vou gerenciar esse pedaço da torta inteira. Mas é legal a tua pergunta pelo seguinte, eu acho que crescendo dentro da América Latina, indo de gerente do Brasil para gerente regional, para rede regional, eu aprendi que eu tinha que cuidar de pessoas, né? Foi o grande aprendizado e como cuidar delas. A fase em que eu estou agora é criar um programa global. E é uma diferença grande, né? Quando você é regional e quando você é global. Então, essa tem sido a adaptação que eu tenho feito no último mês. Eu só tenho um mês agora de transição, eu continuo head da América Latina, mas já comecei a absorver esse outro programa e criar o programa. Então, é um programa que, assim, criar a estratégia dele tem sido interessante, porque eu não tenho mais o meu quadrado, né, da América Latina, eu preciso pensar em soluções que vão ser aplicáveis globalmente para a companhia. Então, eu acho que essa tem sido a maior transição para mim nessa fase nova, de entender quais são as necessidades da companhia numa esfera global, em vez de ser regional. Mas, gente, assim, a região já era desafiante. Eu acho que o desafio ele só muda de nome. Assim, a intensidade do desafio ela continua a mesma. Acho que pode embalar a pergunta do Jorge para ela, o Jorge Bononi. Qual sua maior dificuldade na adaptação em viver em outro país? Quando que você mudou para Nova York? Gente, mudei em janeiro e em março começou a pandemia. No meio da pandemia. Pois é. Outra crise. Eita, e aí a pandemia já estava aí nos Estados Unidos, né? A pandemia começou bem no início de março. Nem pude comemorar meu aniversário direito, tive que ficar em casa. Mas foi bem no início. Então, eu acho que o grande desafio de ter mudado para cá foi manter e não tanto o desafio, mas uma das coisas que eu tive que priorizar foi manter contato com o meu time, né, que estava fora. E aí, com a pandemia, manter num nível que fosse satisfatório, porque a gente estava encarando uma pandemia. Né? Então, assim, não pode ser contato demais, porque senão você invade a pessoa, porque ela já está em casa, trabalhando de casa. Não pode ser de menos ao ponto que ela pense assim, poxa, esqueceu que eu existo,
né? É verdade. Delicado. E a intensidade também, gente, o volume de coisas que estavam acontecendo deu uma parada também. Então, a pessoa não fala mais com você e ainda diminuiu a intensidade, as pessoas ficam inseguras, né? Então, ter que controlar e dosar isso foi super importante. No nível pessoal, eu acho que o maior desafio para mim é estar longe da minha família, para ser sincera. Onde você assim. mora aqui no Brasil? Eu morava em né? São Paulo, mas minha São família Paulo. fica em Brasília. Entendi. Então, assim, o mais difícil foi isso. Eu deixei os meus cachorros no Brasil com a minha sogra, que tem sido uma super heroína cuidando deles pra gente. Não pude trazê-los, mas enfim, assim, né, numa esfera pessoal foi muito mais isso, saudade da família, que tá grande. E Não houve adaptação, que é a pergunta dele, né? Só para reforçar aqui. a maior dificuldade de adaptação, acho que é isso, né? Ok. Porque a adaptação aos Estados Unidos, assim, comida é tranquilo. O meu time já era muito... Meus chefes sempre moraram nos Estados Unidos, então essa interação com o chefe não foi uma dificuldade. Culturalmente, o Brasil é muito próximo dos Estados Unidos, né? Assim, então, a gente não sentiu isso. Mas a pandemia foi cruel, né? É diferente, eu estou lembrando de uma Dificultou, né? live que nós assistimos, foi a que saiu aqui, até do meu amigo Roberto Coletti, que está aqui, um grande beijo para ele, na quinta passada, onde ele trouxe profissionais justamente para falar de carreira internacional. E um brasileiro que se mudou para o Japão, pensa nisso, a dificuldade, ainda mais com um casal de gêmeos pequenos, galera, imagina que doideira, você sai do Brasil, muda com a família, com criança pequena para morar no país totalmente diferente do nosso. Olha que experiência, viu? Então, o seu até que foi tranquilo. Mas isso que a Estela falou varia muito, porque não tem um Estados Unidos, né? Um país. É verdade, como o Brasil. Nos Estados Unidos, você vai ter mais cultura latina do que cultura americana, mais para o norte dos Estados Unidos. Eu que trabalhei um ano lá em Fort Lauderdale, aprendi a falar espanhol trabalhando nos Estados Unidos. Melhorei muito mais no espanhol do que o meu inglês. Do que o inglês. Oi, Estela, mas a Uber nos Estados Unidos já estava muito mais consolidada do que no Brasil, então, teoricamente, é mais fácil? A adaptação aqui... a adaptação até do desafio de trabalho, né? Por exemplo, o que você pegou aqui no começo do Brasil não se compara. Hoje você tem um desafio aí de assumir uma nova posição, mas numa empresa muito mais estruturada aí do que quando você começou aqui, né? Sim, totalmente, mas a companhia ela é outra, né? Depois de 4 anos, assim, gente, a gente sabia o nome de todo mundo. Até uma coisa muito simples, implementação de crachá. As pessoas não usavam, porque... Não, mas a gente conhece todo mundo. Eu falei, gente, vocês têm noção, vocês estão crescendo exponencialmente, daqui a pouco vocês não vão saber quem é quem. E aí, assim, a gente tem que prezar pelo sigilo do que é tratado dentro do escritório. Então, até isso, assim, explicar, fazer com que as pessoas tenham essa cultura de segurança, foi um período. Agora, realmente, a companhia hoje é outra coisa, né, multinacional, enfim, a gente já é público, então é outra estrutura, realmente. Estela, o que é segurança dentro da Uber? Assim, você está falando de escopo interno, mas tem escopo externo. Conta para a gente um pouco, assim, da estrutura. O que é segurança pela visão da Uber lá do seu trabalho? Gente, eu vou falar um pouquinho da estrutura organizacional, que eu acho que vai dar um pouco mais de cor a esse tema. A gente tem um Chief Security Officer, que a gente chama de Chief Trust and Security Officer, tá? Então, que seria o CSO, né? Que é o normal que eu acho que as outras companhias têm. Ele é a mesma figura. Para ele, reportam 4 diretorias. Uma de Global Security, que é a que a gente trabalha. Outra de Investigations. Outra, Law Enforcement Operations, que tem contato com a polícia e resposta a pedidos policiais. E a quarta é Engineering Security, que é engenharia da segurança, é isso, né? Assim que fala em português. Então, são essas 4. O time de Global Security, que é o nosso, ele cuida da segurança corporativa, né? Então, segurança dos nossos assets, das nossas pessoas, dos funcionários que estão pelo mundo, eventos,
e outros eventos, e os SOCs, né, que são os Centros de Segurança Regionais, que monitoram as regiões. Então, o escopo só de Global Security já é bem intenso, e os outros continuam complementando a pauta toda de segurança dentro da companhia. Perfeito. E o Benê está mandando ver nas perguntas aqui, outra pergunta muito boa que ele trouxe, que é, dentro desse escopo, como que a Uber hoje usa as tecnologias? O que você pode contar para a gente, assim, de como a tecnologia tem ajudado a endereçar essas questões de segurança? Gente, eu não vou poder falar muito sobre a companhia, assim, dar muitos detalhes, infelizmente. Eu acho que, assim, eu sei que aguça a curiosidade de todo mundo. O que eu posso dizer é o seguinte, a gente busca, sim, métodos inovadores para trabalhar com segurança. Eu acho que todos nós, gerentes de segurança, trabalhamos com internet hoje você puxa muita informação. A grande dificuldade é filtrar essa informação. Então, o que eu posso compartilhar é que a gente busca, sim, inovar para facilitar a absorção dessa informação, filtrar essa informação, para que a gente use a informação que realmente tenha um impacto, né, para a companhia. Então, eu acho que, assim, eu vou usar esse tema um pouco sobre como a gente monta o time, né? Assim, uma das coisas que a gente precisa definir com o teu time, quando você está criando ele, é que o time precisa conhecer a companhia, né? Então, acho que essa pergunta do Benê é uma boa transição para isso, para a gente falar sobre o seu time de segurança, ele entende a tua companhia? Ele entende os objetivos da companhia, para onde que a companhia está indo, né? A gente precisa ter certeza, porque segurança, às vezes, chega por último, custa super caro, e não é o que a gente precisa ser. Eu acho que segurança no futuro, hoje e para o futuro, ela não pode ser isso. Ela precisa criar oportunidades para a companhia. Mas para ela fazer isso, para você montar um time que entenda isso, precisa garantir que seu time saiba qual é o objetivo da companhia e para onde ela está indo. Porque senão a gente acaba criando uns processos que ninguém vai observar, que ninguém entende, ninguém acha que tem um efeito para eles pessoalmente. Então esse é um ponto super, super importante quando você está criando o teu time. Muito bem. Deixa eu botar uma curiosidade que eu acho que, como é de um passado recente, a gente começou a falar sobre isso, não deu continuidade. A Uber, ela trouxe alguns transtornos, né, para as grandes metrópoles quando ela chegou no Brasil, né? E era uma coisa muito muito nova para a gente, né? Aquela questão do app, você chamar um carro, que antes você tinha um táxi ali, você tinha um telefone do ponto de táxi, você tinha o táxi circulando pela rua. Como que foi isso para vocês, Estela, gerenciar essa crise de não aceitação, né? Porque os grupos de taxistas, né? Eles entraram muito forte nisso, eles entraram sobre ameaça, protestos, tivemos aquela fase horrorosa de aceitação e até muitos descrentes de que a Uber vingaria no Brasil. Como que foi isso do lado de vocês, toda essa repercussão aí, estratégia, enfim? Assim, acho que uma das coisas que são primordiais para um time de segurança é prevenção, né? É entender o que está acontecendo no mercado onde você opera. Então, entender o que estava acontecendo, quais são os grupos mais agressivos, isso era um ponto importante. Mas também muito treinamento do nosso time interno, como lidar com uma situação, o que fazer, como observar o que está acontecendo ao seu redor, para que você não fique exposto, né? Porque a gente passou por uma época um pouco difícil. Então, incutir de novo, né, esse sentimento, essa cultura de segurança foi super importante nessa primeira fase. Mas a gente teve que criar essa estrutura de análise do que estava acontecendo no ambiente onde a gente, e nas cidades onde a gente operava.
para não ter tanta surpresa, né? Acho que surpresa é um negócio que a gente quer evitar. Acho que nenhum profissional de segurança gosta de surpresa. Eu falo, trabalhar a prevenção. Eu falo um pouco isso. Às vezes, em entrevistas, as pessoas me perguntam qual é o seu estilo de gerenciamento. Falei, eu não gosto de surpresa. Não me surpreenda. Me surpreenda, mas não me traga surpresas. Assim. Eu acho que a gente precisa entender as cidades onde a gente opera e o efeito delas na companhia, para que a gente não seja consequência, né? A gente seja um ator de mudança. Ô, Estela, dentro de vendas, a gente fala que uma pessoa que entra no time tem um período de rampagem, né? Que é o período em que a pessoa vai conseguir atingir ali o máximo do seu potencial, e é quando a meta dele começa a valer, né? O pessoal de vendas aí sabe do que eu estou falando. A gente está falando bastante sobre formatação de times. Você tem essa experiência de estar na regional, que querendo ou não, a América Latina tem um time bem distribuído. Compartilha com a gente um pouco assim dessa experiência de você formatar time, de fazer um onboarding de um time que está remoto, porque eu acho que mesmo as pessoas que estão assistindo aqui, que não tem um time global, como eu hoje não tenho um time global, adoraria ouvir as suas dicas de fazer esse processo remoto hoje, né, para você que tem esse time distribuído, porque a verdade é que mesmo a gente que está todo mundo aqui regional, hoje não só a gente tem que fazer a gestão do time que a gente já construiu presencial, mas o mundo não parou, né? A gente tem que crescer os times e trazer e formatar times hoje remotamente e talvez continue nesse formato aí por muito tempo. Muita gente talvez prefira, inclusive, esse formato. Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso, como é esse processo de trazer os talentos para o time, de acolher essas pessoas no time, né, na equipe remotamente, acho que dá para sair umas dicas bem valiosas. Boa. Legal, legal. Gente, eu acho que uma primeira coisa que, como gerente de um time, você tem que definir é a cultura que você quer que seu time tenha. Acho que tem muita gente que nem pensa nisso. Pensa assim, eu tenho que contratar uma pessoa que tem que executar aquilo e vai dar certo. Você criar uma cultura significa que você tem uma pauta de música e que todo mundo, independente da função, todo mundo segue a música e todo mundo toca do mesmo jeito. Porque o que acontece? Um exemplo, como que eu vou lidar com um stakeholder, né? Com uma pessoa que vem pedir suporte de segurança? Eu acho que, para quem não é de segurança, a resposta é sempre, vamos colocar um segurança a mais aqui? Dá para colocar um guarda a mais ali? Mas a gente precisa de mais gente aqui. A gente não está se sentindo seguro. Então, só nesse ponto, definir como é que seu time vai operar, porque aí você vai ter certeza que a resposta pode ser do seu coordenador, do seu analista, do seu gerente, a sua ou a do seu CSO vai ser a mesma. Então, uma das coisas que a gente definiu foi a gente vai enviar recursos dependendo do risco dessa operação. E como que a gente vai medir risco? Probabilidade e impacto. Porque é fácil as pessoas virem e falarem assim, mas e se um cara entrar aqui armado? Tá. Qual a probabilidade? Qual o impacto? O impacto pode ser muito alto, mas se a probabilidade disso acontecer é muito baixa, o teu risco é baixo. Num risco baixo, você não aloca recurso. Então, esse é um ponto que é simples, mas que ajuda a definir tomada de decisão para todo mundo. Cultura, você pode ajudar a estruturar dentro de estratégia que você quer definir para o teu time. Então, assim, quais são as coisas que vão definir como que a gente vai operar como um time? Né? A gente confia um no outro, a gente conversa, a gente tem uma tolerância muito baixa para desentendimentos. E essas são coisas que são legais de você falar na primeira semana da pessoa. Porque tem gente que gosta de ter um problema... Eu diria até na entrevista, né? Até na entrevista. Mas eu acho que assim, quando você define a cultura, você até define quem vai fazer parte, quem vai conseguir se inserir naquilo. E, gente, a cultura ela vai de acordo, de novo, com o que a companhia precisa.
tem culturas, tipo uma Ambev da vida, que é super competitivo, e eles nutrem competição entre um funcionário e o outro. Tem lugares que não são assim, porque não é isso que a companhia precisa. Então, definir o que você precisa para o teu time, como você quer que eles operem, é super, super importante. Então, assim, pensar na cultura que você quer, né? Em como você quer que teu time opere. Eu acho que o segundo ponto é aquele, definir o que é, ter certeza que teu time entende para onde que a companhia está indo, porque você vai conseguir definir metas em cima disso. Não vão ser metas esporádicas, porque é o que as pessoas acham que é legal. Não, é o que a companhia precisa. Até isso ajuda a gerar cultura, você percebe? A gente vai fazer assim porque é o que a companhia precisa, não só porque é o que eu acho que é importante. Então, esse é um ponto super importante. Terceiro ponto que eu acho legal para os gerentes criarem é criar uma cultura em que você constrói o funcionário baseado nos talentos dele. E não que você fica falando, olha, o mercado gostaria disso, disso e daquilo, então vamos te preparar para chegar lá? Eu acho que, na verdade, você tem que olhar, conhecer o teu funcionário ao ponto de você saber quais são os talentos deles. Quais são as aptidões que eles têm, sabe? E aí você construir em cima disso a carreira deles. Oi, Estela, eu queria fazer uma pergunta assim, ainda voltando lá para o seu começo, né? Que a Uber, quando você começou, ainda era uma empresa relativamente nova aqui, né? E qual dica que você dá, já falando um pouco de gestão e de talento, trazer uma pessoa para uma empresa nova, sair dessas empresas mais sólidas, mais tão renomadas e conhecidas e conquistar e trazer esse talento para você? Porque hoje a minha pergunta está mais nesse sentido. Hoje a gente tem muita startup, muitas empresas novas começando, né? Assim como a Uber começou aqui. Então, qual que é a dica que você dá para esses talentos, né? Para atrair esse tipo de talento e manter diante das crises que essas empresas novas passam, assim como a Uber passou aqui no Brasil. Camila, você queria acrescentar alguma coisa? Não, startups como aqui, ó. Ah, tá. Não, é que ela fica concorrendo comigo nas perguntas, não esquenta não. Imagina, Vanessa. Gente, ouvir você falar, só fico aqui brilhando. Só não deixam eu esquecer, porque o programa acaba daqui a pouco, que eu quero pegar dicas de livros preciosos que Estelinha tem para nos dar hoje, tá? Não deixa eu esquecer disso. Boa, legal. boa, legal, tá. Legal. Passou tão rápido, gente. Foi tão rápido essa conversa. Faltam 10 minutos ainda. Acho que vai ter o 10.5. Isso! Olha, atrair talento não é fácil. Acho que, assim, vocês devem imaginar, você abre uma vaga, deve chover candidato. Gente, aparece muito candidato. Encontrar a pessoa que vai ter a expertise que a gente precisa, que vai ter os soft skills, né? Que são aquelas aptidões, talento pessoal. O perfil, né? O perfil, né? E aí, ainda uma pessoa que tem o perfil que a gente precisa para a companhia e que ainda seja bilíngue ou trilíngue, não é fácil. Não é. Agora, sim, quando você encontra essas pessoas, e para reter essas pessoas, que foi um ponto, Vanessa, que você falou, posso falar uma coisa? Cuidem deles, façam com que eles amem a companhia, que eles aprendam sempre, porque é isso que vai fazer com que eles fiquem. Gente, não é salário que vai fazer com que a pessoa fique. E tem uma frase muito boa que fala assim, o diretor, mas se eu vou gastar tudo isso com formação do meu time, com treinamento, se esse pessoal sai? Aí o outro responde, e se você não gastar tudo isso e eles ficarem, né? Mas exatamente. Fantástico. Tem uma pesquisa que até a nossa querida Thalita, que eu falei dela mais cedo, me encaminhou, ela falou, tem uma pesquisa da Você.ca, um artigo, e eles falam que apenas 3 em cada 10 pessoas confiam no chefe. Olha que coisa mais triste, gente. Mas eu posso te falar uma coisa que eu acho super importante atrapalhar aqui, mas que é fundamental. A falta de comunicação desses líderes, desses gestores, porque assim, hoje você numa posição, você tem acesso a reuniões, Estela, que o teu time não tem. O que eu vejo, a maior falha hoje nas empresas é a ausência de comunicação. Então,
essa loucura do dia a dia que a gente tem. Então, você faz uma reunião de diretoria, define algumas metas, define algumas práticas, enfim. E muitos gestores não passam para frente. Isso é tão comum acontecer, eu não estou falando só em pequena empresa, tá? E aí, o que acontece? Isso acaba desmotivando, porque o cara não está na mesma vibe que você. O cara é um puta profissional, o gestor é um mega profissional, só que o cara não sabe conduzir. O que eu já vi de pessoas desmotivadas, passando por essa situação. Sim. Então, Estela, eu acho que fica uma dica aqui para todo mundo, você é gestor que está nos ouvindo, né? Comunique com a tua equipe, principalmente nesse momento agora de pandemia, onde as reuniões, elas acontecem, não tem mais o cafezinho para conversar e soltar aquela informação, Sim. né? Se você não reunir o teu time, conversar e falar o que está se passando na empresa, não vai saber da cultura, não vai saber onde a empresa quer chegar. Só queria fazer esse complemento, que eu acho que a comunicação é fundamental. A pessoa fica vendida, né, Érica? Fica ali achando que nem faz parte de nada, né? É um ótimo complemento, Érica, porque eu acho que sim, por que as pessoas não estão compartilhando informação? Alguns porque esqueceram, alguns por mera insegurança. Porque informação é poder, né? Gente, assim, rasgando o verbo mesmo. Mas é isso. Eu acho que a concentração de informação é poder nos dias de hoje. Então, eu digo, gente, a pior coisa que você pode fazer é segurar a informação por insegurança. Porque, como eu disse no início, e a Érica, quando fez minha introdução, ela falou sobre isso. Se o meu time não fosse empoderado o suficiente, não estivesse sólido e soubesse do que a gente está fazendo o suficiente, eu nunca, jamais teria sido considerada para essa vaga global. Jamais. Então, às vezes, a gente uma autossabotagem, não deixa de ser. Mas vai contra a sua intuição, né? Aquele instinto de sobrevivência, né? Que a gente tem que acumular conhecimento, comida, né? Aquela coisa. E não precisa, pelo contrário, eu acho que quando você compartilha que você cresce. Você cresce muito mais rápido. Exatamente. Boa. Eu ouvi de um gestor meu, quando eu estava no Walmart, Estela, e eu tenho isso comigo até hoje. Ele falava assim, Vanessa, crie um time tão bom ou melhor do que você, para que eles possam te levar para um sucesso, né? E é isso. Com Mas certeza. tem pessoas que têm mais na medo. Prática, isso. Tem pessoas que têm medo, querem alguém ali que não é tão bom, porque aí você vai estar, né, em evidência. E não é, né? Você nunca vai estar pronto para poder subir mais um degrau, né? E meu time que está na call não me deixa mentir. Eu falei para eles, quando eu recebi a proposta, falei, gente, eu só estou indo porque vocês são muito bons. Olha só que fantástico isso, né? Espetacular, espetacular. Porque vocês criaram essa oportunidade para gente. E você cria o caminho, né, gente? Eu sou a primeira pessoa dentro do time global de segurança da Uber que vem de uma região, que é uma regional e se tornou global. Então, olha que legal a gente ter criado esse caminho para a carreira dos demais. Né? Não dá para esquecer. Um caso de sucesso, né? Um caso de sucesso que vai marcar a vida de todos, né? Não é somente a sua, né? Vai portas abertas para outras possibilidades. Muito bom, excelente, fantástico. Agora eu quero saber essa lista de leitura aí, qual que é. Não, vamos lá. Eu ainda não sei, eu sei que ela falou, eu vou separar algumas literaturas que eu gosto muito, então, galera, anotem. A gente está falando de uma grande executiva, que ela vai passar para a gente dicas boas de boas literaturas, leitura e tudo mais. Vamos lá. Gente, tem eu vou compartilhar ele primeiro, que é um que até tem o Bruno, que é do meu time, não sei se ele está na call, mas ele adora, e ele fala que deixa na cabeceira, assim. Chama Extreme Ownership, que é sentimento de dono. Eu depois vou passar o link para a gente compartilhar. Esse livro é espetacular. Ele foi escrito por ex-comandantes do Navy SEALs, e ele fala sobre essa coisa de ser dono. Quando você é dono total das coisas que você está fazendo, você agrega muito mais valor. Como um gerente, você entende que você é responsável pelos sucessos e pelas deficiências do time. Porque tem pessoas que transferem para os outros, né? Não, isso aqui foi porque fulano ou ciclano não fez tal coisa. Uma pessoa que tem esse ownership
extremo, ela entende que ela é dona. Então, é como assim, um deck, uma apresentação. Você cuida dela como você cuida da sua casa, né? Você coloca o mesmo valor, você tem aquele cuidado com a informação, da mesma forma que você tem com as suas coisas pessoais. Isso é extremamente importante. Esse livro foi super legal, adoro ele. Outro que é muito bom, que vem até essa referência que eu fiz para a pesquisa que foi publicada pela Você S.A., é da Gallup, né? Então tem um livro deles que chama Primeiro Quebre Todas as Regras. Gente, esse livro para gerenciamento de pessoas, é absolutamente espetacular. Que é justamente tem um monte de gente para dar de presente, boa. Você quebra esses conceitos. Tem uma aqui, sabe? viu? Pode me dar que eu vou ler. Vou mandar para vocês esse livro. Repete o nome e o do livro. A Camila colocou aqui, ó. Quebre todas as regras. Primeiro quebre todas as regras. Isso. Os dois que eu li agora durante a pandemia, eu roubei da lista do Bill Gates. Um é The Choice, A Escolha, é de uma sobrevivente do Holocausto. É um livro espetacular. Gente, você não consegue parar de ler. Então, ela fala como uma pessoa que foi vítima, né, de uma situação, como que ela pode usar aquilo para que ela tenha uma vida plena, uma vida de conquistas. Nossa, é um livro, assim, lindo. Você chora, você ri com ela, você vê que, assim... Inspirador. É inspirador, exatamente. Muito bom, inspirador, muito bom. Assim, espetacular. Eu já tomei nota. Já tomou nota. Gente, é uma delícia esses livros. Outro que eu adorei, que eu também roubei da lista do Bill Gates, é Onde os Sonhos Acontecem, que é do Bob Iger, que foi CEO da Disney. A história dele, como ele construiu a Disney, assim, uma das coisas que ele usou e que eu adotei para o meu novo programa global, dentro da minha estratégia, foi inovação, inovação, inovação. Ponto. Se a gente não inovar como a gente pensa, com novas tecnologias, nós estamos fadados ao fracasso. Então, assim, eu acho que aguça um pouco a curiosidade na gente. O que a gente pode aprender de novo? Eu estou aprendendo algo hoje. Então, isso eu acho extremamente importante. E, bom, gente, um Siddhartha, né? Sempre bom. É do Hermann Hesse. Eu gosto muito do livro. Acho que foi outro que eu li no início do ano, antes da pandemia. Mas já tinha lido, enfim, na época da escola. Mas é um livro também que eu gosto muito. A gente aprender a ponderar, a pensar, a ter tranquilidade. A minha carreira, ela não aconteceu de uma hora para outra. Ela foi uma evolução com o tempo. Mas uma das coisas que eu fiz e que eu digo para todo mundo é: curta a fase na qual você está hoje. Viva ela intensamente hoje. Porque tem tanta gente que fica pensando, eu queria chegar no lugar tal, e não curte o momento que vive hoje. Aquela primeira fase da Uber, gente, eu trabalhava 15 horas por dia, assim, porque eram poucas pessoas no nosso time, era muita coisa acontecendo, e eu digo, foi uma das fases mais gostosas que eu tive na carreira. Aprendi pra caramba, mas eu não vivi aquela fase pensando, quando eu for gerente regional, eu não vou precisar mais me envolver, sabe? Tem gente que pensa isso também na carreira, eu não vou precisar mais. Pelo contrário, nossa, é tão gostoso. Ao invés de postergar a felicidade, antecipar a felicidade, que é a lógica, né? Cada etapa é um tipo de envolvimento, não tem jeito. Exato. Exatamente. Eu costumo dizer, quanto mais aumenta o cargo, maior a responsabilidade, a sua dedicação ela é muito maior. Você não pode executar ali, né, todas as operações, você tem um time maior, mas você tem mais gente para liderar, você tem que ser um líder extraordinário. E aqui, falando nisso, tem um comentário da Thalita,
falando sobre você, Thalita Duarte Bastos, líder e gestora inspiradora. Que sorte fazer parte do seu time, Estela. Ah, que Que lindo. Ai, que legal. bacana. Olha, para Olha, fazer Thalita. justiça Gostoso. aos demais que comentaram, né, além desse depoimento Poxa. incrível da Thalita, muitos elogios para você, tá, Estela? Não deu para eu ficar Super. interrompendo aqui a sua fala o tempo inteiro para demais. trazer, mas acho que vale a pena comentar que a audiência ficou encantada aqui com as dicas, com a aula, com o bate-papo, de E te super conhecer a audiência. jornada. Está todo mundo saindo daqui bem inspirado, foi muito legal. Poxa, que Muito bom. legal. Fico Todo muito mundo feliz. querendo chegar lá, né? E agora com várias Thiago, dicas, né? o Thiago Volpe abrindo o app da Amazon na sequência para comprar esses livros. Olha só. É isso aí, gente. Eu acho que é isso aí. A gente tem que se inspirar, tem que aproveitar, né, as dicas riquíssimas que Estela nos deixou. Estelinha, o nosso programa está chegando ao fim. Não falei que passa rápido? Gente, passa Nossa, super passa muito rápido. É incrível, né? Quando o papo é bom, quando o assunto é interessante, voa. Então, pessoal, só resumindo o que foi o nosso programa de hoje, ter recebido Estela aqui foi um prazer imenso, Estela. Muito obrigada mais uma vez pelo teu convite, tua disponibilidade. Gente, hoje passou um furacão absurdo lá em Nova York, né? Na verdade, Estados Unidos, mas felizmente a Estela, que estava preocupada pela manhã, de cair sinal, conexão, passou uma chuva, segundo ela, né, mas não foi nada grave. Isaías, né? Isso. Qual o nome do... Furacão Isaías. Furacão Isaías, olha isso, né? Acho que por isso ele passou mais calminho, Isaías, enfim. Foi. Mas, felizmente, nada grave, e deu tudo certo. Estela, obrigada por tua contribuição, contribuir suas experiências, sua vida, sua história de vida extraordinária, uma mulher tão jovem que está galgando, né, cada vez mais a sua carreira. Muito bacana ouvir tudo que você falou. Não percam as oportunidades. Galera, vamos dizer mais vezes sim. Se convidarem você para uma live na gestora de segurança, diga sim. Venha. São oportunidades, né? Eu não digo para um novo emprego, mas uma oportunidade. Só o fato de você estar contribuindo com alguém, né? Você despertar em alguém algum tipo de interesse, isso já está valendo, que seja numa pessoa. Hoje nós tendo uma audiência incrível, eu tenho certeza que muita gente está levando alguns aprendizados que você nos proporcionou. Muito obrigada, obrigada pelo carinho. Eu desejo um sucesso enorme na tua carreira, desejo que possamos conversar mais, né? E gratidão, tá? Eu quero fazer o meu agradecimento à Camila, linda, maravilhosa, sempre presente, Vanessa, queridíssima, olha, eu fico muito feliz de ter esse time aqui, nós três juntas apresentando, sempre trazendo uma história nova, uma pessoa bacana aí para vocês. CT Segurança, tamo junto, super obrigada mais uma vez, você que está aqui conosco, olha, 8h35, obrigada pela participação, estou vendo o chat aqui, o pessoal fazendo perguntas, estão super felizes em ter acompanhado a tua história, Estela, muitos aprendizados, e vamos pegar agora para fazer o encerramento. Posso fazer um agradecimento também, rapidamente? Claro. Muito obrigada pelo convite, amei estar aqui hoje. Para quem ficou com pergunta ainda, pode me chamar pelo LinkedIn, vou ter o maior prazer em bater papo, se quiser marcar call, podemos marcar call. Muito obrigada novamente, vocês são mulheres poderosíssimas, tão dedicadas a esse programa, vou ficar feliz num convite futuro, de repente 20, pela 20ª sessão. Oferece 2 vezes, Estela. Que a gente convida. Será um prazer. Obrigada. E como diz o Walt Disney, porque eu adorei as referências de livro, também já estou abrindo o aplicativo da Amazon aqui, meu Kindle, tudo que vale a pena deve ser bem feito. Estou super inspirada a fazer como você, querendo ou não, uma mulher, uma brasileira, indo para as cabeças aí, dá um orgulho alheio, tá? Orgulho. Parabéns e super. Muito sucesso para você. É um orgulho e é um caminho que a gente quer trilhar de sucesso, né? Todas nós queremos e foram dicas preciosas hoje. E eu já sou sua fã, Estela. Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Foi uma noite realmente especial.
Pessoal, saúde, muito obrigada, ótima semana para vocês. E na próxima terça, às 19h30, CT Segurança vai estar passando Gestoras de Segurança. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana. Gente. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Para terminar, queria contar uma curiosidade. Vocês sabem que a Haganah tem a origem israelense, o nome em hebraico significa defesa ou proteção. O exército de Israel leva o nome Haganah dentro dele e tem um serviço obrigatório para as mulheres. Queria também que vocês soubessem que Israel foi o primeiro país a ter uma primeira ministra mulher. Essa inclusão das mulheres nesse mercado e também na política é pioneirismo e a Haganah está junto nessa. Uma boa noite a todos, obrigado.